estamos emocionados e muito honrados em poder participar do Preserva desse ano. Ano passado eu assisti, foi extremamente enriquecedor. Nós levamos muitas das coisas que nós aprendemos e aplicamos. As palestras de ontem já alteraram completamente a minha programação de hoje, porque eu percebi coisas que a gente vem desenvolvendo e que eu poderia destacar como exemplos práticos daquilo que muitas pessoas retrataram ontem. Então vocês vão ver alguns conceitos daquilo que a gente viu ontem já aplicados como prática, né? A apresentação que eu proponho, ela tem 3 etapas. Primeiro eu vou fazer um breve histórico a partir das sedes do Museu da Eletricidade do Rio Grande do Sul, que completa esse ano 40 anos. Depois a gente vai conhecer um pouco dos nossos parceiros, porque lá no Sul a gente gosta muito de sigla. Então eu tenho a CE, o CCCEV, o MEV, o MERGS, e eu vou apresentar todos esses personagens um pouco mais em detalhes para vocês. E por último eu trago um case prático de como que a gente se adaptou de 2013 a 2017, que foi o ano em que o Centro Cultural se deparou com um corte de 75% do seu orçamento. Então a gente teve uma mudança radical de gestão, mas que está dando um excelente resultado. A gente está buscando a sustentabilidade de custo, uma sustentabilidade operacional realmente. E se der tempo eu vou mostrar para vocês como é que a gente está fazendo isso lá no Rio Grande do Sul. Então, o Museu da Eletricidade do Rio Grande do Sul, já adiantando uma das siglas, o MERGS, né, ele é fundado pela CE, Companhia Estadual de Energia Elétrica, em fevereiro de 1977. Como a Leila já destacou para a gente, antes do boom da memória da energia ou do boom da memória empresarial, né? Ele se destaca pelo pioneirismo como museu científico, com a proposta de preservar tanto o processo de energia, o processo de produção de energia, quanto pelo processo de preservação dos objetos museológicos, seu significado histórico, contextualização, a partir da visão dos funcionários, dos uniformes, tudo a gente tem lá contando e retratando realmente a história que acabava se entremeando com a história corporativa da empresa e a evolução de vida dos seus funcionários. A gente vinha comentando ao longo das palestras o quanto é belo no setor da energia que as pessoas desenvolvem as suas vidas dentro da empresa, né? Na CE a gente tem esse caso em que as gerações se sucedem. Você conversa hoje com colegas e diz: meu avô trabalhou na CE, meu pai trabalhou na CE. Então existe uma relação afetiva com a história da companhia que a gente procura preservar também junto com a história do museu. Bom, acho importante destacar qual era a visão da diretoria colegiada quando eles decidiram, então, de forma pioneira, abrir o Museu da Eletricidade. Eles não viam o museu como um luxo caro, né? Isso faz parte da justificativa do empreendimento. A proposta era um instrumento considerado necessário, democrático, à disposição do povo, um elemento extremamente valioso para a política de humanização da CE, que nós ainda acreditamos e vemos dessa forma, né? Por isso que ele dura e está conosco há 40 anos. Inicia então suas atividades em 77, seu pioneirismo, a gente foi destaque tanto na mídia ali estadual, quanto nos veículos internos de comunicação. Fomos imediatamente no ano seguinte a criação reconhecidos e certificados como entidade cultural pelo próprio Conselho Estadual de Cultura. Também nos inscrevemos nas redes de museológicas, nós rapidamente buscamos os certificados necessários para institucionalizar de forma correta o museu, sua criação. E essa é a nossa primeira sede. Para quem conhece o Rio Grande do Sul, Porto Alegre especificamente, ela fica na Borges de Medeiros, que é uma das principais avenidas que a gente tem lá, de muita movimentação, próximo a um viaduto muito conhecido. Mas a nossa sede era no 8º andar de um prédio. Então, ela tinha um problema de acessibilidade para grupos escolares. A visitação ficava muito restrita e a divulgação muito difícil também. Olha como eram pequenininhos os espaços assim, de entrada e de visualização das peças. Então, logo em seguida, a gente teve que passar para uma outra sede. A nossa outra sede foi alugada na Rua Gonçalo de Carvalho, mas nós ficamos lá 10 anos. Já produzimos daí materiais, tínhamos focos, propostas assim expositivas, né, tanto em contar a história da eletricidade em Porto Alegre, como
e dar destaque também para a história da companhia que vinha se desenvolvendo. E lá também a gente pôde implementar pela primeira vez a gestão do acervo, classificando em 7 categorias os materiais que haviam sido todos doados, tanto pela empresa quanto por esses funcionários. Máquinas e equipamentos, mobiliário, luminárias, documentos, audiovisuais, numismática e bibliografia. A gente destaca a categoria luminárias porque realmente nós temos uma bela coleção de originais da iluminação de Porto Alegre. A gente consegue realmente remontar tanto por réplicas quanto pelos objetos que nós conseguimos preservar toda a evolução do processo de iluminação da nossa cidade. Nós depois, nessa época, enquanto nós estávamos na Gonçalo de Carvalho, a gente começou com as primeiras exposições itinerantes pelo interior do Rio Grande do Sul. Daí, como a companhia, né, fornecia energia na época para todo o estado, a gente tinha essa facilidade de buscar outras sedes e nessas outras sedes fazer contato com salões de exposição, salões de prefeitura, e assim a gente conseguia tornar ainda mais conhecido esse papel de preservação de memória para a CE. Na nossa terceira sede foi o edifício Força e Luz. O edifício Força e Luz, depois eu vou contar um pouquinho mais para vocês, ele é extremamente ligado à história da energia e do setor elétrico na nossa cidade, né? Hoje ele é uma sede que é da CE, o edifício todo. Eu não vou adiantar muito a história, depois a gente volta nesse ponto. Nesse período a gente desenvolveu bastante material de comunicação, né? A gente pode até estudar a partir deles hoje. Tem grupos de estudantes que desenvolvem esse tipo de trabalho lá com a gente, de tipografia, de tipografia, estudo, análise do desenvolvimento e a distribuição da imagem, as cores, porque tudo isso foi preservado desde então. Desenvolvemos ações socioculturais com parceiros, né, com um shopping que ficava nas proximidades. A gente fez uma exposição descentralizada, a gente percorreu o litoral gaúcho, daí com uma exposição temática a respeito da iluminação de Porto Alegre, não tanto como um convite para visitar o museu, mas já focando numa parte mais de educação museológica. E aí, o prédio em que nós estávamos começou a ficar numa situação bastante crítica, né? Por uma questão de investimento mesmo, por ser um prédio de 6 andares com suas limitações. Era um prédio bastante antigo, a construção dele inicia em 1926, então a gente se transferiu para dentro do parque da empresa, dentro da sede administrativa da empresa. A gente lá tinha um andar, né, no que a gente chama de CAEM, como eu disse. A gente adora a sigla, é Centro Administrativo Engenheiro Noé de Melo Freitas, nome pequeno e simpático, muito legal. Mas então dentro do CAENF a gente ficou com a 4ª sede do MEBS por um tempo. E por fim, em 2002, quando a gente conseguiu concluir o restauro do edifício Força e Luz, através de um projeto de captação via Lei Rouanet, nós conseguimos construir um espaço adequado e uma nova sede para o museu, onde ele permanece até hoje. Nessa fase, em 2002, a gente já pôde criar um espaço expositivo bem mais amplo, né, mais adequado para receber. Inclusive, a partir da reforma, a gente conseguiu oferecer aos nossos visitantes acessibilidade para cadeirantes, plataformas elevatórias, elevadores novos, tudo preocupado com a possibilidade de a gente receber um grande número de visitantes, o que felizmente vem se concretizando ao longo do tempo. Como eu disse, né, a nossa preocupação hoje na sede atual são as visitas guiadas e ou mediadas, que como recentemente a gente vem desenvolvendo esse conceito, que é uma visita que propõe uma troca institucional, ela é pré-planejada com os professores, existe um trabalho que pode ser desenvolvido em sala de aula antes do pessoal vir, porque eles já vêm mais preparados e a riqueza da troca é realmente maior e mais significativa. E nós criamos também os propósitos de discutir fontes renováveis de energia, sustentabilidade, uso racional, preocupações com o meio ambiente. E acrescentamos a parte interativa do Museu da Eletricidade com experimentos que demonstram os princípios da física, que as crianças, né, é uma parte mais lúdica, que proporciona um aprendizado um pouco mais disfarçado para eles, que eles vão brincando e vão descobrindo devagarinho os princípios da física. Então esse é o nosso museu interativo.
Ali as crianças estão brincando com o nosso experimento de energia solar, que dá para fazer uma corrida de carrinhos, né? Tem a pilha, tem o caminho desde a água até a geração de energia, chove ali a partir daquela nuvem de plástico. É bem interessante, convido vocês a visitar. Apesar dele não ser um museu extremamente tecnológico, a maior parte dos experimentos ele é de princípio mecânico e não eletrônico. A gente conseguiu preservar e através de um trabalho de restauro desenvolvido a partir de 2012, a gente tem realmente uma boa aceitação, as crianças gostam. Só para vocês terem uma ideia, não sei se vocês participaram ontem da visita guiada aqui ao Museu da Laje, aquele experimento que eles têm da Casa Maluca ali, a gente tem duas versões já. Uma que a gente não deixa mais as crianças brincarem, que ela é de 80, e outra mais atualizada, que elas podem tocar, mas que consiste em ligar botões e ver a energia sendo gasta conforme você liga os aparelhos elétricos. Mas a curiosidade é que os bonequinhos da nossa casa original de 80 são Star Wars. A família toda que habita ali, tem todos eles, tem o Luke, tá todo mundo vestidinho assim. E é uma coisa que você, sabe, faz parte da linguagem afetiva dos funcionários que elegeram o experimento. Então a gente procura preservar e tá lá em exposição hoje como objeto museológico, né? Então, chegamos à segunda parte. Essas são as nossas siglas bonitas e agora eu vou explicar para vocês como é que elas se relacionam e qual é a sua função de interdependência. É bonito, a gente gosta bastante de E e bastante de C, né? Mas é fácil, gente. Para vocês acharem, a gente é 3 letras C de casa e EV de Érico Veríssimo. Ou C3E, como é conhecido aqui para o Sudeste também, que facilita no telefone. É bacana. Então, para a gente entender essas siglas, eu vou fazer uma abordagem cronológica a partir do momento em que elas são basicamente inventadas, tá? Então, a gente vai, às vezes, voltar um pouquinho nos assuntos, mas é só porque a gente vai seguir ano a ano. Esse é o edifício Força e Luz, né? Eu vi isso para vocês. O Museu da Eletricidade e a sua parte interativa ficam no 2º andar. O acervo e reserva técnica, por uma questão de gerenciamento de risco, a partir de 2016, a gente transferiu para o 5º andar. O Museu Interativo, o Memorial Érico Veríssimo, sua parte interativa, fica no 3º e no 3º andar especificamente, e no 6º ficam os originais do memorial. O edifício Força e Luz, ele começa a ser construído em 1926 pelo engenheiro Adolf Stern. Ele faz parte de uma ampliação no projeto de ampliação do Clube dos Caçadores. O lugar que ele ficava era atrás do clube, num lugar carinhosamente conhecido como Beco do Mijo, muito bonito. Por um tempo ele foi chamado Palácio das Lágrimas, porque o dinheiro que proporcionou a execução da obra, ele vinha do jogo, né? Então muita gente perdia dinheiro lá. A gente sempre conta para as crianças que tem história de fantasma nas escadas, contextualizando esse despertar histórico a partir da construção. Quando a obra foi concluída, teve dois aspectos importantes que impediram que o cassino fosse instalado no prédio que ele se destinava. O primeiro foi que eles ganharam uma concessão e fizeram o Cassino da Urca, aqui no Rio. E a segunda foi um contrato de concessão assinado com a Anforp e a Prefeitura de Porto Alegre, que criou uma necessidade de uma sede para essa empresa de energia que ia para o Rio Grande do Sul distribuir luz para Porto Alegre. Então, essa empresa ela aluga o edifício em 1929, abre para o público e a partir de então essa história nunca mais se desconecta do setor energético, né, do setor elétrico. A gente chega a ser sede da SERG, que é a companhia de capital americano que começa o princípio de distribuição em todo o estado. Posteriormente, ela se torna referência o próprio edifício, porque a gente tem na nossa vitrine principal, hoje ela ainda está na fachada do prédio, vocês podem vê-la. Nós expunhamos os objetos de eletrodomésticos assim que eles eram inventados. Então, assim, a primeira enceradeira de Porto Alegre para despertar a vontade de consumo e de se relacionar e de instalar na sua casa a rede elétrica. Então, tinha ali uma casa modelo experimental para as pessoas testarem esses produtos, para ver se interessavam em adquiri-los. E, mais importante do que isso, foi o primeiro letreiro luminoso instalado em Porto Alegre. Dizia Força e Luz, era gigante. E tem uma matéria de jornal sobre ele,
dizendo que ele tinha lâmpadas brancas, verdes e encarnado. Então vocês imaginam quanto que bombava o nosso luminoso colorido numa cidade às escuras, né? Que era iluminada ainda com luminárias de óleo de baleia, enfim. A gente era hit, o pessoal vinha só para ver o luminoso acender de noite, era muito legal. Em 43, cria-se então a Comissão Estadual de Energia Elétrica, e aí a gente ganha o nome de CE, ou C3E, como vocês conhecem. Em 59, ocorre a encampação dos contratos de concessão, né, a partir do governador Leonel Brizola. Tem um movimento até de se pegar em armas para que a gente possa tornar a energia um bem público, um bem de utilidade pública, né? A gente gosta lá no sul de uma guerra também, gosta dessa coisa, esse movimento mais armado. Então tem essa parte também da nossa história. Por fim, em 63, a gente é transformado em sociedade de economia mista, hoje com 51% de ações do Estado, né? E então nos tornamos a Companhia Estadual de Energia Elétrica. Eu menciono esses fatos históricos aqui dentro da lâmina do edifício, porque lá no Centro Cultural aconteceu uma grande parte do processo de encampação. A gente tem um mobiliário em que alguns documentos foram assinados, o madeiramento das paredes continua original da época. Tá vendo? Essa mesa, para vocês terem uma ideia, é a minha mesa. Hoje eu trabalho nela. Então a gente construiu dentro do espaço também uma lógica de preservação com utilidade. A gente não consegue, não tem espaço para distribuir tudo que é museológico com uma parte, assim, digamos, exclusivamente expositiva. Então alguns a gente adaptou, colocamos um vidro, uma lâmina de vidro para proteger, né? Ele tem uma manutenção periódica e dessa forma a gente consegue preservar, mas ainda assim conservar a utilidade do bem museológico. E todo aquele madeiramento atrás, ele também ainda está preservado lá na sala da administração, é tudo... Bom, vocês quando visitarem vão ter a oportunidade de conhecer pessoalmente. Em 89, a CE já identificava essa necessidade de proteger o patrimônio arquitetônico que esse edifício representava, né, e por sua ligação com a história do Estado, a história do setor elétrico. Então, em 94, a gente consegue fazer o tombamento do prédio, consegue a proteção, né, ele passa a integrar o patrimônio histórico e arquitetônico do Estado do Rio Grande do Sul. E nessa época, o Museu da Eletricidade já estava lá, antes da necessidade de restauro, né? Então, o Grupo C3E. O Grupo C3E, ele é constituído por três empresas, na verdade, porque tem a CE Participações, que administra as outras duas. Então, a gente tem a C3E Geração e Transmissão e a C3E Distribuição. Isso acontece numa reestruturação societária a partir de 2006. Hoje, nós temos na geração um parque com 15 usinas próprias, né, e com 1.200.000 megawatts de potência total, né? Esse é o mapa onde está assinalada a posição das nossas usinas. A transmissão também é bem impressionante, nós temos 6.000 quilômetros de extensão, 54 subestações que a gente administra, né? Essa distribuição de tarefas, ela ocorre a partir de uma lógica de desverticalização do processo, em que a gente tem empresas diferentes fazendo diversas etapas. Agora, a lógica, a partir da privatização, ela vem perdendo um pouco essa referência, né? A gente vai ter que ver como é que vai ficar. Mas, a princípio, a ideia em 2006 era isso, que cada etapa do processo pode ser administrada por uma empresa diferente. E essa é a distribuidora, que a gente tem aquela área de concessão que não é a amarela, que está coloridinha, né? Essa que a gente atende. São 72 municípios com 1.600.000 unidades consumidoras e 54.000 quilômetros de rede, sendo 70% rural. Então a CE faz um trabalho bem bacana através de projetos que atendem a populações carentes, com taxas de energia adequadas para populações quase educativas, assim, para estimular o consumo racional, né? Tem também o programa de interiorização da iluminação, do luz para todos, mas enfim, eu estou aqui defendendo um pouquinho porque é uma empresa
que a gente se envolve. A gente estava conversando sobre isso também, né, com algumas pessoas que já estão aqui no evento. Ser eletricitário te ganha. Você entra no concurso, você não sabe onde está se metendo. Você se torna eletricitário, você se torna partidarista da ideia. Você acredita no negócio. Então, quando você fala, brilha o olhinho, sabe? Você começa a defender a ideia para as pessoas que estão te ouvindo. E eu realmente acredito numa CE pública e eficiente. Eu acho que a gente vem fazendo um bom trabalho. Tanto que nós somos uma das 4 melhores distribuidoras de energia do Brasil na avaliação do cliente, que é, né, a partir da última pesquisa Abra, a gente teve essa a honra de receber essa qualificação, estamos muito felizes. O Centro Cultural CE Érico Veríssimo, né, vem pra gente em meados de 2000, a ideia de um espaço cultural CE, ela surge junto com a extrema necessidade, daí realmente a coisa estava crítica, de reformar o edifício Forceluz. Por quê? Tombado, ele perdeu um pouco da sua utilidade formal. Como você não podia adequar as salas internamente para receber as necessidades burocráticas do sistema de distribuição de energia elétrica, da conta de luz, aquela função toda, acaba que a companhia ela não tem como ocupar de uma forma racional aquele espaço, porque não tem as janelas, aí a regulação não permite, e você também não pode abrir janelas mais no espaço porque está tombado. Então eles pensaram, como é que a gente vai ocupar esse prédio? Vamos vender? Aí surge a ideia do espaço cultural CE. E pela primeira vez a gente começa a pensar o que vai ter lá dentro. Através de um projeto da comunicação do Grupo CE, na época acho que superintendência ainda, não sei se já era coordenadoria, mas vem então a ideia de associar a marca do Grupo CE ao escritor Érico Veríssimo, porque tinha uma parceria em vista com a Universidade, Pontifícia Universidade Católica, a PUC do Rio Grande do Sul, de administrar o acervo literário Érico Veríssimo, que está lá com a PUC. Então a gente, através de um convênio, decidiu fazer essa associação de marca. E com isso, né, visionários, nós já víamos ali a possibilidade de ter um espaço para o MERGS definitivo e de qualidade, com acesso, todo pensado como espaço cultural. Em 2002 ele é inaugurado, né, lá a gente tem muitas atividades realmente, são 6 andares dedicados exclusivamente a atividades culturais de vários tipos. Nós temos auditório, salas expositivas, temos os espaços de exposição permanente, né? E atualmente essa é a ação social desenvolvida pelo Grupo CE de maior impacto, com cerca de 50 mil visitantes ao ano. Para estimular 50 mil visitantes ao ano, a gente tem vários projetos que a gente participa, como a Feira do Livro de Porto Alegre, Bienal de Arte, tudo que a gente pode fazer parte para estimular que as pessoas venham ao espaço, com isso a gente consiga melhorar os nossos indicadores, a gente abraça, a gente é medido. E a partir de 2016, a gente cria uma nova lógica para acessar o espaço. Como é que você faz para trabalhar com o Centro Cultural, para levar o seu projeto para ele? Primeiro de tudo, você tem a ideia. Daí você acessa o nosso site. Existe um formulário disponível online todos os dias do ano para qualquer pessoa que esteja interessada em desenvolver uma atividade com a gente e ocupar um dos nossos espaços. A gente conversa, desenvolve junto o seu projeto a partir da data de protocolo do projeto, que é o único critério rígido que a gente tem. A gente analisa os projetos em ordem de recebimento por uma questão de isonomia e transparência. A gente procura um espaço na programação adequado para aquela proposta. Se foi aceito pelo proponente o espaço que a gente tenha, com as datas que a gente tem na nossa programação, a gente então escolhe uma contrapartida pelo uso daquele espaço. A gente vai pedir algum tipo de doação de equipamento ou de serviço que o Centro Cultural esteja precisando. Essa é a nossa lógica de sustentabilidade. E a partir daí, então, fechamos em um termo de compromisso essa responsabilidade de ter o espaço disponível e de eles receber em troca disso essa doação. E o público, né, é o grande vencedor, é ele quem ganha mais uma atividade cultural gratuita ou a preço acessível, conforme estiver especificado no projeto. Em 2012, a gente conhece então o MEV, porque assim, não deu muito certo aquela iniciativa que a gente tinha de utilizar o acervo que estava na PUC. Né? Por vários problemas, mesmo o prédio tendo sido construído e adequado desde 2002 a 2012, a gente não teve sucesso em implantar aquele acervo ali.
Mas a CE tinha prometido para a comunidade e colocado já há 10 anos, né, no seu espaço cultural a marca do Érico Veríssimo, a gente tinha que dar conta dessa promessa. Então o que a gente fez? Um novo projeto para adquirir acervo, e esse acervo ele foi comprado em parceria com o Grupo Gerdau, através de Lei Rouanet, mas também de patrocínio direto. E nós compramos então de 2 amigos do Érico, da família, no caso do Mário de Almeida Lima, que já era falecido, mas do professor Flávio Loureiro Chaves, porque o Érico ele tinha um hábito maravilhoso. Ele escrevia e depois ele tinha um hábito de revisão com canetas diferentes. Então ele pegava uma caneta azul e fazia a revisão do livro todo. Aí ele pousava a caneta azul, pegava a vermelha e fazia uma nova avaliação da obra inteira. E depois que ele concluía, que ele estava satisfeito, ele enviava para alguém da sua confiança, para que as pessoas lessem e avaliassem aquilo que ele tinha produzido em primeira mão, antes do boneco, mas já com uma capa provisória. Também gostava muito de desenhar, né? Ele tinha uma referência muito ligada ao espaço, ele desenhava o cenário que ele estava produzindo, a história. Então, essa coleção de originais desses materiais a gente conseguiu adquirir dessas 2 pessoas, e hoje nós somos responsáveis pelo zelo, pela guarda, pela exposição, né, e pela acessibilidade das pessoas a este material que é riquíssimo, tanto para pesquisa quanto para ter um conhecimento, assim, um acesso primeiro à vida do autor. Em 2013, então, a gente inaugura, feito um tratamento digital para dar acesso à distância dos materiais, né, que estão todos preservados. O digital ele não tem esse condão de substituir o material que foi digitalizado, ele é mesmo só para um acesso remoto, tanto que por questões de direitos autorais de alguns equipamentos, de alguns materiais, a gente só digitalizou realmente a capa, não é para disponibilizar mesmo o conteúdo todo, mas dá uma boa pista do que tem lá para pesquisar. Então, geralmente, o pesquisador ele vai acessar o site, ele vai conhecer os materiais que tem lá, ele já vem com uma lista daquilo que ele quer consultar, e isso facilita muito o nosso trabalho, né? Nós criamos 2 espaços. No terceiro andar ele é um memorial interativo e didático, que vai ter mais recurso lúdico e também um pouco mais tecnológico para fazer esse primeiro contato com o autor. Tem uma área infanto-juvenil, tem uma parte da biografia, você pode ouvir a voz do Érico, você pode ver através daqueles pequenos monóculos, assim, miniaturas das fotografias da família dele, é bem bacana. E no sexto, daí nós já temos uma parte mais voltada para a exposição dos documentos originais, das primeiras edições. Né? O mobiliário foi todo construído para esse projeto, então ele tem toda uma iluminação ideal, ele tem uma preocupação com a umidade, com a temperatura, para que a gente possa manter esse acervo em exposição. Ainda que a gente possa trocar os materiais, né, a gente sabe que ela vai ficar ali por 1 ano, por 2 anos, então a gente teve essa preocupação de que os materiais não sofressem, porque são únicos e são insubstituíveis, né? E aí, a gente chegou na parte difícil. Em 2013, como eu falei para vocês, dos R$100 que a gente recebia, a gente passou a receber 25. E o prédio continuava com 6 andares, né? A nossa equipe em 2013 era uma coordenadoria. Em 2016, nós continuávamos com todas aquelas caixinhas, só que agora nós tínhamos 3 pessoas ao invés de 16 para cumprir a tarefa, sendo que eu sou uma delas. O outro é o Francisco, a outra é a Roberta. Então, o Centro Cultural, em 2016, a gente passou 1 mês assim, gente, e agora? E agora? Como? Mas tem jeito. A gente começou, falou, bom, vamos primeiro colocar a casa em ordem e né, vamos ver o que a gente realmente precisa fazer. Porque, bem como a Lígia colocou, né, o ideal, ele nos paralisa. Então, vamos começar daquilo que é viável e imediato e necessário. Então, a gente começa com as manutenção de infiltrações, com o processo de sinalização, a gente trocou a imagem, né? Trocamos os nomes das salas, colocamos a acessibilidade em primeiro lugar, fizemos uma nova placa para fachada, para a gente ter um aumento no número do público, porque é uma rua muito movimentada. Trocamos a localização da reserva técnica, até porque nós recebemos, vamos despejados,
da nossa outra reserva técnica, a gente teve que devolver a sala, então a gente recebeu tudo. Com isso a gente teve que mexer na reserva técnica, que foi muito positiva, porque a gente encontrou no espaço a necessidade é uma coisa maravilhosa, né? A gente encontrou dentro da nossa casa um local especial e adequado para conseguir preservar isso de uma melhor maneira. Nós separamos, porque antes estava um pouco bagunçado, o mobiliário do acervo, hoje estão em salas completamente independentes. E por que isso é relevante? Porque aí as pessoas não precisam acessar com tanta frequência, o pessoal terceirizado, que por vezes nos ajuda a montar salas, ou os proponentes não têm acesso direto aos nossos objetos preservados. Nós também atuamos na nossa política nosso plano de prevenção contra incêndio, PPCI, conseguimos aprová-lo junto aos bombeiros, né? E nós fizemos um nivelamento através de capacitação externa em diversos cursos, né, em museologia e em curadoria. Infelizmente, hoje, o Centro Cultural Sérgio Veríssimo não dispõe dos profissionais ideais que nós achamos que devem estar à frente do trabalho. São museólogos, historiadores, bibliotecários, arquivologistas. Mas nós viemos buscando qualificação para pelo menos não fazer errado, porque no futuro a gente entende que essa necessidade será compreendida não só pela companhia, mas pela agência que nos regula. Por quê? Porque a preocupação com a memória, ela vem ganhando esse condão, que a gente precisa que seja reconhecido na tarifa esse investimento, que a gente possa pelo menos aproveitar como eficiência energética, de alguma forma, alguma solução para que a gente consiga justificar o custo, porque o difícil é o gastar e não poder explicar, porque a empresa compreende a necessidade de gastar, o problema é justificar esse gasto quando a agência regulatória não reconhece. Então, o que a gente fez foi buscar nessa transição, nesse primeiro ano, a gente abandonou o Museu da Eletricidade, confesso para vocês, não tinha o que fazer em 2016, a gente não tinha perna, mas aí a gente fez um juramento solene, a equipe, dizendo, não, 2017 é o ano do Museu da Eletricidade do Rio Grande do Sul, no Centro Cultural Sérgio Veríssimo. A gente não tem opção, é 40 anos do museu, e a gente vai ter que mexer. Então, o que a gente conseguiu produzir em 2017, em homenagem ao nosso aniversário? A gente produziu a reforma do interativo, através de uma consultoria voluntária de um engenheiro elétrico. A gente conseguiu reformar os equipamentos que estavam danificados pela ação do tempo. A gente fez a transposição integral da reserva técnica, como eu falei para vocês. Adequamos o espaço expositivo para receber esse monte de objetos novos que a gente inseriu na exposição. Hoje ela está com uma lógica um pouco cult, vamos dizer assim, vintage, de gabinete de curiosidades. Ela não tem, foi a nossa opção entre fechar para a reforma e manter em exposição. A gente teve essa adaptada vintage e voltamos ao gabinete de curiosidades. Tem muita coisa, a exposição ela é cheia de elementos, mas com essa justificativa a gente continua aberto e consegue a revisitação e as pessoas têm acesso às peças. Ainda não é o processo do educativo que a gente almeja, mas a gente chega lá. Nós também fizemos uma exposição chamada Memórias Iluminadas, que é para contar a história do museu. Ela está lá no hall de entrada do Centro Cultural. Quando você entra no nosso espaço, é a primeira informação que você recebe, que o museu está fazendo 40 anos, essas histórias das novas sedes, alguns exemplos de importantes objetos que a gente escolheu para destacar. E o trabalho que a gente está desenvolvendo no momento é o encontro de contas. Porque a gente tem os livros tombo, a gente tem uma grande quantidade de materiais e tem a reserva técnica que a gente recebeu, só que a gente não tem certeza se fecha, porque as pessoas se aposentaram. Então hoje a gente está fazendo um arrolamento de tudo que a gente tem como peça física e a gente vai encontrando no livro tombo e vai fazendo esse fechamento até a gente chegar no produto final que vai nos dizer, olha, esses objetos nós perdemos, esses objetos estão danificados, esses objetos estão conosco e tudo bem, a gente tem como dar conta e sabe a localização de cada um deles, que isso também é muito importante para nós. Esse arrolamento ele vai nos dizer a sala em que cada um deles se encontra, o que ajuda demais o pesquisador que vai nos visitar. O que a gente ainda não conseguiu implementar, que era parte da promessa solene, é o novo sistema de gestão do acervo.
Nosso sistema de gestão se chamava Vinícius, não sei se vocês conheceram. Ele é muito, muito antigo. Ele é tão antigo que a gente perdeu o timing de migrar. E hoje ninguém mais fala com ele. Ele fala javanês. E ninguém entende o que ele diz. O computador em que ele está instalado não liga. Então a gente tem a versão impressa de todo o nosso sistema, mas a gente está buscando, e a gente já encaminhou a máquina para avaliação e para uma nova tentativa de extrair esses dados, e a gente espera obter esses dados de forma eletrônica. Se não for possível, gente, não é. Respira e digita. Tudo de novo. Perdeu. Não tem, entendeu? Não pode paralisar por causa disso. Perdeu. Pode ser, perdeu. E isso a gente vem trabalhando na nossa mente, entendeu? Se perdeu, perdeu. Vamos fazer de novo. Vamos fazer de novo. O que eu vou fazer? E aí, mas o que a gente está esperando, que a gente não começou a fazer ainda, é que ouviu-se falar de um programa gratuito novo, de uma plataforma avançada, porque a gente ligou para o IBRAM, perguntou assim, o que vocês recomendam, né? A gente queria falar com... Já que a gente vai digitar de novo, a gente queria digitar numa coisa segura e que futuramente, quando fosse migrar, a gente recebesse um aviso para a gente ir junto, para a gente não ficar para trás de novo, né? A gente quer fazer uma coisa planejada. E daí eles disseram, olha, nós vamos lançar. Ainda não sei em que mês, mas me disseram que seria até a metade do ano que vem esse novo sistema. Né? Então nós estamos ainda, além da TI estar avaliando se não consegue mesmo tirar de dentro as informações, de dentro do computador, a gente ainda tem esse espaço, digamos assim, de decisão para eleger um sistema. Então por isso que essa parte está numa corzinha diferente, porque essa aí a gente não conseguiu atingir ainda. E o orçamento? Como é que a gente faz isso? Observe que a gente faz mágica. Não, brincadeira, só para descontrair. O grande custo operacional, ele continua com o grupo CE. Né? Então, o que a CE paga? A nossa folha de trabalho, paga os terceirizados, que é limpeza, vigilância e um pessoal de manutenção que a gente solicita para a divisão de logística, eles nos enviam serviço de marcenaria, eletricista, hidráulico, conforme a necessidade do prédio, né? Mas isso por um investimento no prédio, que continua sendo de responsabilidade da companhia. Aí ela também paga água, luz, telefone, internet e alguma despesa de contratação relativa a grandes projetos, como por exemplo de programa de prevenção ou do planejamento de prevenção contra incêndio. E é só. Isso aí come todos os nossos 25% que a gente ficou, né? O resto é o nosso sistema de contrapartidas. Como eu havia ilustrado para vocês naquela lâmina, né, cada projeto que entra no Centro Cultural, ele recebe uma orientação e quase uma aulinha sobre sustentabilidade. A gente tenta buscar uma sensibilização dos nossos parceiros, mas mais do que isso, que eles entendam que é uma responsabilidade social o que ele está fazendo. Ele está ajudando a manter de portas abertas, com qualidade, um espaço de acesso gratuito para uma população, que é sim de responsabilidade do Grupo CE, mas as pessoas também estão cientes da situação financeira da companhia. A partir de 2012, a gente encerrou a nossa comissão de patrocínio. Não existe mais essa verba. A partir de 2012, a gente criou um programa de recuperação financeira. Está lá, comprovado para todo mundo ver no portal da transparência. Não é uma necessidade que a empresa está transmitindo porque ela não quer. Ela está transmitindo, ela está dividindo com a comunidade a sua necessidade. E os parceiros entendem essa nossa lógica muito bem. Quando a gente recebeu, através de um apontamento de auditoria, um questionamento da nossa auditoria interna de pô, gente, nessa pindaíba e vocês pagando impressão de convite para exposição. Sabe que você tinha razão? Eu nunca tinha pensado nisso. Porque estava na nossa lógica de trabalho. A gente via, quando recebia o projeto, uma oportunidade de promover aquele bem cultural e a gente pagava tudo que a gente podia. Coquetel, e aí o nosso orçamento ia lá em cima. E aí, o que a gente fez? Muito bem, proponente. Quer trabalhar com a gente? Beleza. Não só não te pago, como você me paga para usar o meu espaço. O que você acha? Não, as pessoas ficaram. As pessoas ficaram e elas entendem essa lógica, porque elas entendem também que essa é dinheiro público. Então, quando a gente diz para eles, olha só, eu não posso pagar com o dinheiro da energia elétrica a sua exposição,
mas eu posso te dar a lata de tinta do outro projeto que me entregou aqui na semana passada. A lâmpada que você vai doar, eu vou botar na outra sala que está tendo oficina de audiodescrição, pode ser? E com isso, com a motivação de cada projeto, você cria um sistema de interdependência solidário. Porque a gente vai atender sala por sala as necessidades daquele projeto, o espaço fica lindo, tem uma coisa assim, Scarlett O'Hara, né? A gente não vai pedir empréstimo vestido de empregada, a gente recorta a cortina, faz uma coisa verde, bonita, dourada. Então, assim, nosso elevador é cheirosinho, a cera é importante, a gente ilustra as coisas de manhã. Então, quando você chega no espaço, ele é atrativo. As grandes exposições, os grandes projetos da cidade, quando a gente compara os outros espaços culturais de entrada franca e administrados por instituições públicas ou por sociedades de economia mista, tem uma boa diferença entre o que o nosso espaço pode oferecer em termos de tecnologia de auditório, em termos de conforto e o que realmente as instituições públicas têm oferecido. Então, com isso, a gente acaba sendo até disputado. Pra vocês terem uma ideia, para 2018 eu não tenho mais vaga para exposição na sala principal. O auditório já tem reserva de vários projetos. Funciona. A gente tinha muita vergonha de cobrar no começo. Uma vergonha coisa que a gente perde. A Nakari, então, é a primeira. É sério. A gente perdeu o pudor de compartilhar com as pessoas a nossa necessidade. E com isso a gente conseguiu dinheiro para fazer aquelas coisas que eu mostrei para vocês. É justo? A gente está assumindo uma responsabilidade que seria do poder público? Talvez. Mas acho que isso aqui é ponto para tese de dissertação de alguém. Né? Eu compreendo isso, acho que é válido o questionamento, mas a alternativa é fechar as portas. É uma escolha, é um processo de decisão. O que mais a gente fez para cortar custo? Trocou tudo que a gente pôde por tecnologia mais barata. Por exemplo, o nosso pacote de internet era muito caro, a gente trocou. Os telefones, a gente comprou aparelhos VoIP. Posto de vigilância, que era uma coisa caríssima que a gente tinha 2, trocamos para um só e instalamos mais câmeras através do projeto com a Feira do Livro. Paramos de comprar papel, colocamos aquele secador que não funciona e você toma com a mão molhada, mas não tem jeito, é o que tem pro momento. A gente sabe que não funciona, mas tá lá, tem secador, não tem? Tá lá. Lâmpada de LED em tudo a gente vai trocando. Conforme queima, a gente já vai substituindo por LED. Tanto por baixar a conta, compra não tem que comprar de novo. E transferimos para o proponente todas as despesas relativas a coquetel, impressão de material de divulgação, adesivo para sinalização, identidade visual de cada projeto, tudo é com eles. O que a gente dá? Serviço. O que você precisar da equipe, você tem. Montagem, bater martelo, virar a noite trabalhando, a redação, a arte gráfica, o que a gente puder fazer a custo zero, você pode contar com a nossa equipe. E é sempre uma relação muito legal de troca, a gente acaba se envolvendo com cada projeto, porque a gente também precisa, eles acabam se tornando nossos clientes, a gente não é mais aquele órgão distante que cede. Nós estamos juntos querendo manter o espaço aberto, a gente está com a mesma proposta, então acaba funcionando bem para nós. E como? Com muito otimismo, nesse cenário em que a gente não sabe o futuro do setor elétrico, quando a gente tem essa perspectiva de será que nós teremos uma empresa de sociedade de economia mista, será que nós teremos de capital privado, como é que vai ser? O que a gente pensou esse ano lá no Centro Cultural? Não, mas se privatizar. Bom, se privatizar, a gente tem que ser um empreendimento muito melhor ainda. Com um custo mais zero ainda. Se a gente puder dar lucro. Não, mentira, a gente não está dando lucro, mas... Entendeu? A gente parte de uma lógica positiva do que o mercado privado pode te oferecer. Exige de você o que o teu empregador privado veria a exigir. Você já está se adaptando a um possível cenário. Como é que você faz planos para daqui a 5 anos se você não vai estar aberto amanhã? É muito simples. Eu recomendo para vocês George Orwell, 1984, e você brinca numa coisa que ele chama de duplo pensar. Que é assim, eu sei que vai fechar amanhã. Eu faço projetos para daqui a 5 anos. E aí essas duas lógicas são completamente opostas, elas não dialogam, as duas estão na sua cabeça, mas elas não se falam.
elas estão de mal. Porque senão você paralisa, e parar não é uma opção. É isso. A gente substitui tudo que era ideal pelo que é possível. Tudo que a gente tenta primeiro é o do custo zero. É a nossa elencada de prioridades, assim, ela passa primeiro pelo que é de graça, depois a gente vai vendo o que é mais barato e vai subindo. O nosso processo de decisão, por uma questão de corpo técnico, ele tem um critério fundamental, que é a reversibilidade, né? A gente só faz aquilo que a gente consegue desfazer em matéria de acervo. A gente não tem qualificação técnica no momento, no quadro da companhia, para a gente fazer coisas irreversíveis com os materiais que a gente está preservando. Então, a primeira coisa que a gente analisa é: tem como desfazer? Tem. Toca. Não tem. Para. Vai para avaliação coletiva. Todo mundo senta e vê. Tem outra forma de fazer? Que não seja irreversível? Não tem. É muito importante fazer agora? É essencial, é imprescindível? É. Então faça. Registra o que você fez e guarda a memória daquilo que foi feito. Preserva ao máximo a informação de como foi feito. Isso a gente se inspira no próprio arquiteto que fez a reforma do prédio, que é o arquiteto Flávio Kiefer. Ele trouxe pra gente essa lógica quando ele preserva e identifica com cores específicas o que é original do prédio. Dá pra ver direitinho na construção, se destacam os vitrais, se destaca o mármore, as grades. Ele assinalou na construção e no próprio passeio você observa aquilo que é original ou não. E a gente segue essa mesma lógica para as nossas atitudes de conservação. Eu sou muitas vezes acusada de ser Alice no País das Maravilhas ou no País do Pirulito, conforme preferirem, porque eu tenho realmente essa visão de que a gente consegue, que vai dar certo. A gente cria uma bolha nesse duplo pensar em que tudo é possível, meio Xuxa, assim, só basta acreditar. Mas, gente, funciona, entendeu? Então, eu agradeço a atenção de vocês. Apresento meus projetos para o futuro, né? Nós sim temos futuro, nós vamos fazer a política corporativa de preservação da memória do Grupo CE, que vai nos proporcionar estabilidade metodológica e gerencial de preservação do acervo. Vamos fazer a sensibilização do corpo técnico para recuperar esses materiais. Vamos fazer a política de acervo para continuar incorporando peças ao Museu da Eletricidade do Rio Grande do Sul, porque nós ainda não temos esses critérios escritos. Vamos organizar a linha do tempo pós-2006, que é pós essa descentralização da atividade, através da clipagem que a gente recebe de todas as matérias de jornais que citam o nome do Grupo CE. Então a gente tem essa fonte de pesquisa, tem as micronotícias do Grupo CE, que é uma ótima ideia que foi apresentada aqui ontem, a gente não tinha pensado, mas já incluí na apresentação. Vamos fazer o aniversário do prédio Força e Luz em 2019, 90 anos. O Museu da Eletricidade ganha um site, uma participação no novo site da SE. E essa já está em andamento, aquela última ali, uma parceria com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, para elencar dentro do acervo fotográfico do Grupo CE quais são imagens mais representativas e construir a partir disso um acervo digital para aquela mesma lógica que a gente está usando no memorial, que as pessoas tenham visibilidade daquilo que a gente tem para oferecer em termos de acervo. E por quê? Porque sim, porque a gente trabalha com memória. E isso é importante demais para a gente desanimar só porque não tem dinheiro. Muito obrigada pela atenção de todos.